A tua palavra, pelo teu Espírito Santo, a palavra é para todos nós. Diga em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Pode sentar, igreja amada. Deus abençoe o povo de Deus. É interessante esta palavra falando de Deus, falando do teu Senhor, falando do nosso guarda, falando do nosso general, do nosso protetor, o salmista, aleluia, Salomão aqui, não foi Davi, igreja, não foi Moisés, foi Salomão, porque o livro de Salmo não é só Davi, Salomão escreveu, Moisés escreveu, amém, os filhos de Coré escreveu, e também várias outras pessoas escreveu o livro de Salmo, mas aqui Salomão, na sabedoria que Deus deu, ele escreve: se o Senhor não edificar a casa, edificar a igreja, vai falar de construção. Casa firmada na rocha. Deus é o teu Deus, é o meu Deus, aleluia, que edifica a nossa casa. Antigamente, irmão querido, irmã querida, a nossa casa está firmada na areia, chuva, vento, tempestade, a casa caía, porque não tinha alicerce, não tinha rocha, e a rocha, na verdade, é o Todo-Poderoso. A rocha é Jesus. Igreja querida, igreja amada, agora Salomão está dizendo: se Deus não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edifica. Quem é os que edifica também? É nós, é o ser humano. Olha só Salomão dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, olha a cidade também, em vão vigia o sentinela. O que é isso? Sentinela é guarda, é vigia, é segurança. A cidade tem que ter a proteção de Deus. Você já conhece que o salmista falou que Deus é o guarda de Israel, oh glória, que é a cidade edificada sobre Deus, ela é protegida, ela é guardada. Agora Salomão está escrevendo que a casa aonde não foi edificada por Deus, igreja, é em vão, aleluia, oh glória. O trabalhador trabalha cedo, sair de madrugada e ganhar o pão para proteger a família. Ei, nós trabalha, ei, a gente edifica a casa, a família, a gente cuida da casa, cuida da família. Igreja, a gente quer a proteção. Quem pode, quem tem condição, coloca cerca elétrica, coloca cadeado, coloca ferrolho. É uma segurança. Com medo de ladrão, é uma proteção. Mas igreja, muitos, aleluia, tem protegido a sua casa lá fora. Muitos, aleluia, acham que a cidade está segura, está protegida. Mas igreja, o Espírito de Deus está falando nesta noite para você e para mim: é em vão, aleluia, edificar a casa, trabalhar muito, aleluia, colocar armadura na casa. É em vão achar que a cidade está protegida com polícia, com segurança. Se Deus não for o guarda do seu povo, não teremos proteção. Se Deus não edificar a cidade, não teremos proteção. Se Deus não for o vigia da nossa casa, o alicerce, não teremos proteção. Ainda que muitos têm riqueza, têm prosperidade, acha que a família é feliz, mas quem não tem Jesus, um dia o diabo vem, um dia o inimigo vem para destruir a casa, para destruir a cidade. Mas aonde tem a presença de Jesus, o inimigo pode tentar a tua casa, o inimigo pode tentar a tua família, mas ele pede, sabe por quê? Porque o guarda da nossa casa é Jesus, o guarda da nossa vida é o Todo-Poderoso. A bênção de Deus está sobre aqueles que edificam a sua família na rocha, na presença do Senhor Jesus. Porque é que o mundo está de mal a pior? Porque que está tendo guerra? Porque que está tendo, aleluia, violência, briga? Porque que está tendo tudo de ruim? Aleluia, porque as pessoas estão esquecendo de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas é acrescentada. O guarda da tua vida é Jesus, o guarda da tua família é Jesus, o guarda da tua casa é Jesus Cristo de Nazaré, igreja. Glória a Deus.
Quem tem a proteção de Deus aí, aleluia, 30 segundos de glória, levanta a mão para cima. O diabo, ele está ao nosso derredor. O diabo quer destruir a família, o diabo quer destruir as vidas. É só notícia ruim, é só notícia ruim. Aleluia, o diabo tem entrado, o diabo tem atrociado, o diabo tem feito tudo de ruim. Mas nesta noite, o Espírito Santo está dizendo: eu sou a tua proteção, eu sou guarda, eu sou guarda, eu sou o teu vigia. Porque que o mundo aí fora está indo de rebanceira abaixo, de mal a pior, porque esquece da palavra, esquece de edificar as suas vidas em Jesus. É muito trabalho, é muita riqueza, é muita prosperidade, mas está faltando o principal: Jesus de Nazaré. Onde você estiver aí fora, meu irmão e minha irmã, o mal vem contra ti, mas Jesus te chama para edificar a tua vida, a tua casa, a tua família na rocha. Mas pastor, eu já edifiquei a minha vida, eu já tenho Deus, eu já tenho religião. De muita religião, o inferno está cheio. Jesus não é religião, Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o dono da nossa vida, Jesus é o dono da nossa casa. Aleluia, igreja. O inimigo tem cegado muitas vidas, a igreja querida. Mas a família é um projeto de Deus. A família é a primeira instituição que Deus ordenou. Abre a Bíblia, quem tiver Bíblia, quem gosta de Bíblia. Gênesis 2, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, meu querido e minha querida, nesse culto da família. Se é culto da família, o pregador tem que pregar o tema que tem um assunto no culto da família, porque o Espírito Santo, ele tem concordância. O pregador vai pregar, aleluia, na direção do Espírito Santo. Se o culto é da família, o tema é sobre isso. Olha só, igreja, Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora, adjutora, em outras Bíblias diz auxiliadora, entendeu? Que esteja como diante dele. Olha o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22, amada igreja. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. A mulher foi feita para ser companheira, a mulher foi feita para ser ajudadora, a mulher foi feita, aleluia, para ser auxiliadora, a mulher foi feita para ajudar o seu esposo, aleluia, a tomar direções em união. A mulher foi criada para ser uma companheira, para ser uma mulher efetuosa, uma mulher amorosa, aleluia, aleluia, devia acompanhar essa responsabilidade do homem de cooperar, aleluia, com ele. Ela vai cooperar com ele. Ela não foi feita para sofrer, ela não foi feita para ficar atrás, ela foi feita para estar adiante com ele, junto, unido. É uma instituição de Deus. Ela foi feita para cumprir os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Está entendendo, igreja? Foi Deus que constituiu a família. É por isso que aonde você leu nesta noite comigo, no Salmo 127, Deus tem que ser, aleluia, o edificador da casa. Deus tem que ser o alicerce da casa. Deus tem que ser a rocha da casa, da família. Quando nós tomamos direção, sem a direção do Espírito Santo, que nem a serva de Deus já falou, é naufrágio, a casa cai. Quando nós tomamos direção da nossa mente, do nosso coração, sem a direção do Espírito Santo, a casa cai. Não tem como ter concordância, não tem como ter união, se Deus não pôr o alicerce. Eu estava vendo um negócio muito interessante. Aqui está o caderno, aqui tem o número 6, olha, 6, né? Para mim é número 6, sim ou não? Para quem está do outro lado é número 9. Para quem está do outro lado é número 9. Para mim é número 6. Para o irmão aqui, Vitor, é número 9. Para a irmã aqui, Mirella, é número 9. E se fazer assim, para ela vai ser? E para mim vai ser? A gente vai estar em concordância se a gente quer sempre assim? Não, né, irmão? Não, não está assim? Agora, se fizer assim, segura, filho, segura.
Aí tá eu e a missionária, ó. Tá assim agora. Agora ficou só um 6. Missionária, qual é o número que tu vê? Tu tá do meu lado. 6. Qual é o número que eu vejo? 6 igrejas do Senhor, quem está entendendo? Deus fez a mulher, Deus fez o homem, para eles andar juntos, para eles andar em concordância, para eles andar em união, para um suportar o outro. Um sempre será mais fraco, um sempre será mais fraco. É por isso que Deus manda 2, para um ajudar o outro, para um ajudar o outro. Se cair, Deus levanta, se cair, Deus levanta. Deus te escolheu foi para levantar a minha irmã, a tua esposa. Deus te escolheu foi para levantar a minha irmã, o teu esposo. Deus te escolheu foi para levantar o teu esposo. Deus te escolheu, Deus te escolheu. Se cair, Deus vai te usar para levantar. Está entendendo o Espírito Santo falando? Está entendendo o Espírito Santo falando? O diabo está perdendo quando nós tivermos uma visão celestial. O diabo está perdendo quando nós tivermos uma visão celestial. Se um crê que foi de um jeito, se outro crê que foi de outro jeito, está errado. E tem gente que é mais espiritual ainda. Mulher de Deus, tu crê que 2 mais 2 é 3? Eu creio que é 4, mas tu crê que é 3 é 3. Pronto, para não brigar é 3. Para a glória de Deus, bate palma para Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, foi Deus que construiu a família. Muitas pessoas, não vocês, mas pessoas de outras religiões, a gente ouve as notícias ruins aí fora. A gente ouve o inimigo reinando. A gente ouve o diabo reinando. Sabe por quê? Eles não querem ficar a casa na rocha. Deus coloca essa igreja na rua 24 para o povo edificar a casa na rocha, para o povo vir buscar a presença de Deus, para o povo ser protegido. Mas o povo quer seguir os seus caminhos egoístas. O povo acha que tem Deus, porque quer estar na porta larga, quer estar na balada, quer estar no São João, quer estar no carnaval, quer estar na curtição. Diz que tem Deus, mas não quer submeter a autoridade delegada de Deus. Diz que tem Deus, mas não quer firmar a casa na rocha. É bebida, é cachaça, é curtição, é aleluia. E pensa que está feliz. Feliz é o crente que cansou do mundo lá fora e veio para a presença de Deus. Feliz é o crente que estava com a casa firmada na areia, que o diabo estava destruindo. Hoje está firmada a casa na rocha. Não tem diabo, não tem capeta, não tem borracha do inferno que destrua um cristão fiel e obediente, porque está firmada a casa na rocha. A casa dele é uma igreja, a casa dela é uma igreja. Todos ouvem louvor, oração, pregação, porque a paz dele tem o príncipe, a paz dessa casa tem o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Glória a Deus. A família foi Deus que construiu a igreja. Aleluia. É uma propriedade divina. Em vão trabalhos que edificam a casa, se Deus não edificar. Quem tem que edificar a nossa casa é o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Mas quando uma casa ela começa a minar, quando uma casa começa a ter uma rachadura, e aleluia, quando uma casa começa a ter o que? Sal, se não cuidar do sal, se não cuidar da rachadura, vai aumentar o rachão, vai aumentar o sal e vai tomar de conta. E o que é que vai acontecer? Vai ser coisas terríveis. Assim é nós, vigilância. Não podemos deixar Satanás entrar na nossa casa através da tecnologia. Não podemos deixar Satanás entrar em nossa casa através de filme maligno, novela maligna, desenho maligno. Não podemos deixar o diabo entrar na nossa casa pelos nossos olhos. Muitos estão perdendo a guerra, muitos estão saindo da direção, muitos estão desviando na fé e ainda acham que a culpa é de A ou de B, mas a culpa é do cristão que não edifica a sua casa na rocha. Diabo maligno tem destruído muitos lares porque tem entrado na mente e no coração, em vez da gente entender que a luta é contra o maligno. Quando o maligno entrar na nossa casa e ver palavra de Deus, e ver oração, e ver louvor, e ver jejum, e ver união, e ver amor, e ver perdão, ele perde na nossa vida. Por quê? Porque quem está conosco é o Espírito Santo, e aonde Jesus está, não pode também estar o demônio. Demônio gosta de briga, demônio gosta de contenda, demônio gosta de fofoca, demônio gosta de falta de perdão, demônio gosta de lembrar do passado,
demônio gosta de destruir, mas nessa noite está uma mulher de Deus e um homem de Deus que está ouvindo a palavra, e a casa dele agora está sendo visitada pelos anjos, a casa dela está sendo visitada pelos anjos, a casa dele está sendo visitada por Jesus Cristo. Vai, a limpeza vai haver, porque tu nesta noite está edificando a tua casa na palavra. Glória a Jesus. É um plano de Deus, e o plano começou no jardim do Éden. É plano de Deus. Sem a presença de Deus, igreja amada, todos os teus esforços, meus esforços em vão. Só Jesus sustenta a nossa casa. Só Jesus, aleluia, dirige a nossa casa. Pode ver, igreja, se nós for querer dirigir pelo nosso pensamento, é naufrágio. Se nós for dirigir pelo nosso coração, é naufrágio. Jesus fica ali fora, Jesus fica ali lado, aleluia, quem entra é o diabo. Se nós for dirigir pelo nosso modo de pensar, aleluia, a casa cai. Mas nesta noite Jesus está falando, Salmo 127, quem tem que edificar a minha casa e a tua casa é o Todo-Poderoso. Pecadores lá fora, o diabo vai vir, está pensando que vai ficar assim, o inimigo virá como veio na vida de muitos, aleluia, mas ainda dá tempo de vir para Jesus, ainda dá tempo de se arrepender. Tira o lixo da tua casa e deixa Jesus morar na tua casa, obedecendo a palavra de Deus. O alicerce do nosso lar é a graça de Deus, quem crê da glória a Deus. O alicerce da nossa casa é a graça de Deus, quem crê da glória a Deus. O alicerce da nossa família é a graça de Deus, e a graça de Deus é Jesus. A graça de Deus é a misericórdia de Deus, aleluia, porque está escrito, igreja querida, assim como Jesus amou a igreja, assim deve os maridos amar a igreja, amar a esposa. Jesus amou a igreja, ele suportou, ele perdoou, ele amou a igreja. O mundo não valia nada, mas ele resolveu amar. Nós não valia nada, mas ele resolveu dar a vida. Nós não valia nada, mas ele resolveu morrer na cruz do Calvário para ressuscitar, para nos salvar. Assim diz a Bíblia, deve os maridos amar a sua esposa, como amando, suportando, perdoando. Mas também a esposa não vai pisar no marido, porque o marido é muito bom, porque o marido suporta, perdoa. A Bíblia diz que a mulher sábia é a Bíblia, não é eu, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Eu tenho que falar que é o Espírito Santo na minha boca. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com a sua própria boca. Não é para usar a boca para diminuir o marido, para, aleluia, bater o marido, para condenar o marido. É para abrir a boca e dizer, Satanás, quem vai perder no meu marido é você. Meu marido pode ser falho, aleluia, pode não ser forte, mas ele precisa da minha oração. Satanás, vai embora, eu não vou deixar você destruir a minha casa. Está escrito na Bíblia que a mulher sábia, ela edifica com palavra boa, ela edifica crendo que o diabo não vai destruir a sua casa. Está escrito na Bíblia também, é melhor morar numa casa que tem goteira do que numa casa que tem uma mulher rixosa. É, Maria, está escrito. O povo está pensando que não conhece a Bíblia. Quando nós usamos a nossa força, nós perdemos. Quando nós usamos a nossa boca, nós perdemos. Mas quando nós usamos a oração, quando nós usamos o jejum, nós vence. Nós ouvimos falar de antigamente das mulheres de Deus. Marido estava na cachaça, marido estava na droga, marido era nervoso, e ela ia para os pés de Jesus orar por ele. Demorava um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas se ela era mulher de oração, mulher de doutrina, mulher da verdade, não é nessa mulherzinha aí que fica mostrando o corpo do mundo, não. É mulher mesmo de Deus, mulher do pobre, mulher adornada, ataviada, de oração, de jejum. Mas cedo ou mais tarde o capeta tem que sair. Onde tem mulher de Deus, rapaz, reina. Glória a Deus. Tu é mulher de Deus, tu é homem de Deus. A visão que Deus quer é essa. 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 Deus está falando contigo. Deus está falando comigo. A visão é essa. A graça de Deus está na tua casa. Olha com o olhar de Jesus. Olha com o olhar do Espírito Santo. Que esse olhar negativo vai perder na tua vida. Glória a Deus. Deus grande e poderoso. Aleluia, Deus fiel. Assim como Deus nos perdoou, Deus nos acolheu. A família também deve viver
em perdão. Grita pro diabo sem vergonhar. A família deve viver em perdão. Será que você não sabe o que é isso? Aleluia. Sabe que eu aqui vou falar só de boca e você também? Será que você vai falar só aqui? Em tua casa tu não vai liberar perdão, homem de Deus, mulher de Deus. Em tua casa tu não vai liberar perdão? Aleluia. Se é a Bíblia, se é o Espírito Santo que está falando. Colossenses 3:13. Vamos ver se isso é verdade. Colossenses, quem tem Bíblia abre. Colossenses, que é o culto da família, amém? Colossenses 3:13. Quem achar aí primeiro, lê aí, por favor, que essa Bíblia do pastor é nova, que eu ganhei de presente de aniversário, aí é diferente. É igual uma arma, só quem sabe usar é quem tem. Quem achou aí? 3:13, serva de Deus, por favor. Versículo 13 e versículo 14. Bem alto, para a glória de Deus. 3, 13 e 14. Capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Muito bem, missionário você. Pode ler, irmã Gileida abençoada. Amém. Isso, glória a Deus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou. Ô glória. Vós também. Ô glória. 14. E sobre todas essas coisas, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é amor. Deus te abençoe, irmã Gileida abençoada. Quem entendeu o Espírito Santo falando, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, ô glória, mutuamente revestido de quê? Do amor, de caridade, que é o amor. É isso que nós temos que fazer. Quando nós entender que a nossa luta não é contra a carne, quando nós entender que a nossa luta não é contra o próximo, não é contra o vizinho, não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra o filho, não é contra a mãe, não é contra neto, não é contra a nora, a nossa luta é contra demônio, igreja querida. O teu dever é orar, é jejuar, é ler Bíblia e com certeza falar também, repreender, exortar, mas entender que a família é instituição de Deus. O diabo não tem família, ele era um anjo de luz, ele morava lá no céu, ele foi expulso de lá, ele não tem família, quer destruir a minha e a tua, mas nesta noite o Deus que restaurou a família de Jó, o Deus que restituiu em dobro, ele está aqui para restaurar a tua casa, a tua família, para dar em dobro o que tu perdeu. Te prepara, anda na obediência, anda no temor, edifica a tua casa, a tua família na rocha, porque quem vai perder na tua casa, na tua família, é o inimigo da tua alma. Não entrega de mão beijada, luta orando, luta orando. A macumba perde, a maldição perde. Eu nunca vi um crente de sã doutrina perder a guerra. Glória a Jesus, aleluia. Casa, igreja, é lugar de repouso. O marido trabalhou o dia todo. Você acabou de ler no Salmo 127. O marido sai que hora, igreja? Está esse grita? De madrugada. Ele sai de madrugada. Ele trabalha. Ele cansa. Ele, aleluia, sofre as pressões do dia a dia. Casa é lugar de refúgio. Quem está cansado quer estar indo, quer ir para um lugar de refúgio. Aleluia. Quem está sendo perseguido no emprego, no trabalho, quer voltar para um lugar de refúgio. A nossa casa é um lugar de refúgio. A esposa querida tem que estar esperando com amor, com carinho, aleluia, com um abraço. Ele chega às vezes cansado ou até estressado, aleluia, mas o amor que tem nela vai trazer refúgio, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer, aleluia, vai trazer uma submissão. O que é que vai acontecer? Aí o inimigo vai perder. Sabe por quê? Porque no mundo nós temos pressão, no mundo tem briga, tem ansiedade, mas o lar não. O lar tem que ser um lugar de paz, segurança espiritual para a esposa. O esposo vai cuidar da esposa, porque a esposa é um vaso mais frágil. A palavra é para todos nós. Nós não podemos sair daqui dizendo: a palavra foi para tu, foi para tu, foi para tu, foi para mim, foi para o pastor, foi para a mulher do pastor, foi para a obreira, foi para o obreiro, foi para a criança, foi para o jovem, foi para a senhora, foi para o senhor. A palavra é para os crentes sair mais forte. A casa é lugar de refúgio, não é lugar de briga, de ansiedade, de pressão, é lugar de paz. Quando a gente chega na nossa casa, a gente quer ter paz, quer ter paz, quer ter paz, quer ter paz. E só tem paz se tiver Jesus, só tem paz se tiver oração, só tem paz se tiver jejum, só tem paz se tiver Bíblia. Glória a Jesus.
Jesus, aleluia. Às vezes está faltando isso na casa de crente, quem crê da glória a Deus. Glória a Deus. A casa do crente é lugar de refúgio, é lugar que tem que ter oração, leitura da Bíblia, temor a Deus. Aleluia. A família é edificada em Deus. A família reflete o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Muitos lares destruídos, igreja, lamentavelmente. Infelizmente. Eles curtem a vida pensando que é paz a vida toda. Não busca a Deus. Quer estar na igreja liberal, que não tem compromisso com Deus, que não tem doutrina. Acha que nunca virá o mal. Curte, faz tudo que a mente deseja e o coração. Mas a casa não está edificada na rocha. Mais cedo ou mais tarde o inimigo bate na porta. E se tiver algo que é dele na casa, ele entra. Porque tem algo que é dele, ele tem direito de entrar. Agora, se ele bater na porta, não tiver nada dele, não vai ter como o inimigo entrar. Sabe por quê? Porque dentro dessa casa só tem o que pertence a Jesus. Tu, a tua casa, a tua família, os utensílios que tem lá, não tem nada do inimigo. Se tiver alguma coisa do inimigo, ele vai entrar mesmo e vai pegar. Mas nessa noite, o Espírito Santo está fazendo a limpeza nos humildes que recebem a palavra. Vai ter compromisso na tua vida, vai ter compromisso na tua casa. Tu vai orar junto com tua família, tu vai perdoar quem te magoou, tu vai perdoar quem te feriu, tu vai viver o amor cristão. Não importa, minha irmã, meu irmão, igreja amada, o tamanho da tua luta, Deus pode restaurar e abençoar a tua casa e a tua família. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus fala de duas pessoas. Uma edificou a casa na rocha, outra edificou a casa na areia. Quem edifica a casa na areia quer fazer tudo do jeito que quer, sem temor a Deus, sem obediência, sem santidade. Quem edifica a casa na areia quer fazer tudo rápido, mostrar uma falsa aparência. Para o mundo é feliz, mas Deus vê o oculto, profundo e escondido. Tem que repetir em mim, vocês, o brilho de Jesus. Não pode repetir uma falsa aparência. O mundo tem que ver Jesus na minha, na tua vida, no oculto e no escondido. Deus, Ele quer que o nome dEle brilhe na nossa vida, em ações, em palavras, em atitude e pensamento. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha cara firmada e ele falhou. Eu posso falhar, você pode falhar. O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas nós não podemos permanecer no erro. Quem crê da glória a Deus? Glória. Imagine, igreja, duas casas. Uma casa foi construída com muito dinheiro. Uma casa foi construída com material muito caro, decoração luxuosa, mas não tem oração, não tem perdão, não tem palavra de Deus, vive em briga, vive em contenda, frieza espiritual, não tem força para ler Bíblia, não tem força para jejuar, não tem força para orar. Não adiantou a casa ter luxo, ter riqueza e não ter a presença de Deus. A outra casa é igual lá onde eu fui pregar mais missionário no Piauí. Não tem luxo nessa casa, igreja lá no Piauí, não tem riqueza, não tem prosperidade, mas é um povo que ama a palavra de Deus, não tem distância, se une, se junta, ama a palavra de Deus, não tem esse luxo. A outra casa é humilde, ela é humilde, é simples, mas na casa tem oração, na casa tem perdão, na casa tem amor, na casa tem Jesus Cristo de Nazaré. E essa casa vai ser firmada onde? Na rocha. Glória a Deus. É isso que Deus está falando para você e para mim, igreja querida. Que tipo de família eu e você está construindo? Estrutura humana?
belezura humana, mas sem ter a presença de Deus, vai ser só briga e contento, falsa aparência, edificada pela mão do homem, mas a casa edificada pela mão de Deus, tem a mão de Deus nessa casa. Aleluia. Tem a mão de Deus nessa família. A casa edificada por Jesus tem a mão de Deus. Essa casa é um alto refúgio. A proteção de Deus está nesta família. Esta casa é sustentada pela graça de Deus, igreja. Aleluia. Deus criou a família, como você já ouviu falar. Deus criou a família. E Deus tem prazer em fazer parte dessa família. Muitos lares hoje estão desestruturados. Sabe por quê? Tentam construir sem Deus. Tentam construir sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo. E aonde Deus, o Espírito Santo não está, você já sabe o que vai acontecer nessa casa. O que é que diz o salmista no Salmo 127? Em vão. Em vão edifica. O que é em vão? Cansaço, frustração, fracasso. Vai fracassar amanhã, vai fracassar daqui a 30 dias, vai fracassar daqui a um mês, daqui a um ano. Sabe por quê? Aparência. Não se vê oração nessa casa, não se vê leitura bíblica nessa casa, não se vê jejum, não se vê união para orar junto, não se vê igreja do Senhor, vigilância. Mais cedo ou mais tarde a casa vai cair, todo mundo vai dizer: olha aí, tentou e não conseguiu, olha aí, não adiantou nada. O diabo vai zombar, os homens vão mangar, as mulheres vão mangar, as vizinhanças vão mangar, porque tentou ser feliz de aparência. Não era Jesus que cuidava, não tinha oração, não tinha união, não tinha fervor, não tinha perdão, não liberava perdão, era só um acusando o outro, era o demônio reinando, entrando na televisão, entrando no celular, era o demônio destruindo, era o demônio indo, era o demônio voltando. Infelizmente, foi em vão, como diz o Salmo 127, em vão edificou a casa, foi frustrado, foi fracasso, não tinha a presença de Deus. Mas o servo humilde, ele entendeu, ela entendeu que o inimigo queria destruir a sua casa, que destruir a sua família, começou a vir para a igreja, começou a ler Bíblia, começou a orar, começou a jejuar. Quando o diabo atacou, jogou a seta, ela vigiou, ele vigiou, e agora o diabo, o plano do diabo caiu por terra, porque a igreja do Senhor, ele e ela, nós abrimos o olho espiritual, a luta é contra o maligno, nós oramos, jejuamos, lemos Bíblia, obedecemos a palavra, obedecemos a sã doutrina, e toda a palavra de maldição caiu por terra, porque eu nunca vi Satanás e macumba destruir um crente fiel e obediente à palavra, que ama e suporta um ao outro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Imagina um navio. O navio está no mar, o navio está num grande mar, mas não tem capitão. O que é que vai acontecer com o navio? Vai afundar. Agora o navio que tem Jesus Cristo guiando, vai vir a maré, vai vir o vento, vai vir a tempestade, e este navio está protegido. Quem está no navio está protegido, porque quem está guiando o navio é Jesus Cristo de Nazaré. Não vai ter naufrágio na tua casa, levanta a mão. Não vai ter naufrágio na tua família, levanta a mão. Só vai ter se tu quiser, minha irmã querida. Só vai ter se tu quiser, meu irmão querido. Não vai ter, não vai ter, não vai ter, porque quem está na tua frente, quem está na tua direção é Jesus Cristo de Nazaré. A tua família pertence a Jesus. Quem quer dar glória a Deus, a partir de hoje vai ter perdão, a partir de hoje vai ter amor, a partir de hoje vai ter igreja do Senhor. Suportar uns aos outros como manda a Bíblia. Só vai subir quem obedece a Bíblia. Pastor, mas Deus falou comigo, eu tive visão, eu tive sonho, o irmão da igreja mundana falou comigo, o irmão de outra cidade falou comigo que ia acontecer isso e aquilo. É tudo conversa de Satanás. Só vai acontecer se nós obedecer a Bíblia. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Jesus falou em Mateus 7:24, o homem prudente, a mulher prudente edificou a casa na rocha.
rocha. Veio a chuva, a tempestade e o vento, a casa não caiu, está firmado na rocha, mas o homem, aleluia, imprudente, a mulher imprudente, edificou a casa na areia, veio a chuva também, veio o vento também, veio a tempestade também, e a casa caiu e grande foi a queda. Mas Jesus diz o quê? Aquele que ouve a minha palavra e pratica, Mateus 7,24, edificou a casa na rocha. Amém, Jesus. Pratica, igreja, pratica, querido irmão, querida irmã. Veja que todo tipo de vento veio para a casa construída na rocha, veio para a casa construída na areia. Todo tipo de mal veio, mas não caiu, porque está firmada na rocha. Aleluia. O inimigo vai atacar qualquer casa. Mas o segredo, meu irmão e minha irmã querido, é tu ser boca de Deus na tua casa. Profetiza o que é ruim, vai acontecer. Profetiza o que é bom, que vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Quem crê na glória a Deus, Glória a Deus. quem crê na palavra de Deus diz aleluia. Aleluia. Todos erram, todos erram. Tem mulher que se estressa, tem homem que se estressa. Um é mais falho, o outro é menos falho. Todos erram, igreja amada, todos erram. Por isso diz a Bíblia: tira a trave que está no teu olho, para tirar o cisco que está na tua irmã ou no teu irmão. Todos erram, amada igreja. Pais erram, filhos erram, cônjuges se magoam, filhos desobedecem. Queremos perfeição, mas eu também tenho que dar o meu melhor. Eu faço a minha parte, tu faz a tua. Tu faz a tua parte e eu faço a minha. Assim é na igreja, assim é no lar, assim é na família. Tem que ter concordância, igreja amada. Ninguém é perfeito. Ainda estamos buscando, amada igreja, a perfeição. Aleluia. Deus nos perdoou. Deus te perdoou, sim ou não? Sim. De graça, sim ou não? Sim. Custou só o sangue de Jesus, sim ou não? Sim. Então eu e você devemos viver essa graça em casa. Esse perdão de Jesus. Jesus falou o quê? Assim como vocês querem que os homens façam, façam vocês também. Jesus falou. Eu e você tem que se revestir de compaixão, igreja. Nem chegar de mão beijada o que nós lutamos para ganhar para o diabo, não. De mão beijada. Tem coisa que é coisa que dá para perdoar. Tem coisa que é coisa, igreja do Senhor, que dá para ter um olho bom. Deus abençoe, filhinho. Eu não estou falando aqui, né, o que o meu coração está mandando, não, amados. Eu estou falando é que o Espírito de Deus está mandando. E só vai ter vitória quem acreditar nessa palavra e botar em prática. A Bíblia, o estudo aqui, manda, a Bíblia não vai mandar eu, manda o cristão, o lar, ser cheio de compaixão, de bondade, de humildade, suportar as falhas um dos outros. Vamos olhar para dentro de nós agora. Porque se nós não olhar para dentro de nós, nós só vamos olhar para dentro do outro. Vamos olhar para dentro de nós, amada igreja, agora. Suportar as falhas um dos outros. Perdoar imediatamente como Deus nos perdoou. Futuros obreiros aí, tá vendo? Se não desistir. Mirelle vive, se não desistir é o futuro obreiro. Porque o diabo daqui para frente ele tenta, irmão, todo mundo. Deus está falando com você e comigo. Quanta notícia ruim. Quanta notícia ruim o diabo entrando nos lares. E os que não são crentes evangélicos, que não obedecem, é presa fácil para Satanás. Até em cristão também, amada igreja. Uma família cristã que passou por uma grande crise. Uma família evangélica que já passou por uma grande crise. Ao invés de se separar, eles se reuniram, leram a Bíblia junto, pediram perdão um ao outro, oraram junto,
abriu-se o céu e vem graça nessa casa, vem graça nessa família. Jesus restaurou o pensamento de derrota, de separação, caiu por terra. É impossível ler Bíblia junto e continuar com a mesma mente. É impossível ler Bíblia junto, orar junto, se perdoar junto e continuar com o mesmo pensamento. É impossível, porque quando ele se junta, quando o cristão se junta, o diabo perde. Eu lembro quando eu discuti com a minha esposa, mas de noite nunca dormia brigado, sempre tinha perdão, e até hoje nunca mais dormimos brigado, para a vergonha do inferno. Glória a Deus. Quem dorme brigado, quem está no meio é o demônio. Marido espiritual que quer ter relação espiritual é o demônio que dá brecha. É o demônio que ele entra, quer ser um marido espiritual, a esposa espiritual, e ele entra no sonho, e parece que é real. Vira um marido mesmo e uma esposa. O Pomba-Gira e o Zé Pelita entra. Infelizmente, mas o sangue de Jesus tem poder. Deus restaura o que parecia estar perdido. O Espírito de Deus, através dessa pregação no culto da família, está falando, eu e você, eu falo eu por humildade, mas está aqui minha sogra está aqui de prova, está minha sogra aí de prova. De vez em quando ela está no mesmo horário que eu me levanto, eu vou lá nela e dou um beijo nela, não para minha glória. Pergunta a ela. Na esposa. Na esposa, não é na sogra não. Não é na sogra não. Mas é que a sogra merece também, né? Mas eu sou meio tímido, não gosto de beijar a sogra não, sou tímido. Diga agora a Deus, vai beijar como um filho, porque eu sou como um filho para minha mãe e para minha sogra. Tem que ser isso. Liberamos amor e perdão, e Deus entra com a solução. O crente tem que tirar mágoa, tem que tirar ressentimento do coração, praticar perdão primeiro dentro de casa. Não adianta ser uma bênção no meu emprego para as pessoas e não ser uma bênção na minha casa. Não adianta ser uma bênção na minha igreja, bem alegre, sorridente na igreja para o meu irmão, para a minha irmã, e não ser uma bênção na minha casa. Jesus quer que nós seja uma bênção, e começa em casa, até uma criança. O ensinamento vem de casa, a educação vem de casa. Lá no meu emprego tinha médico chato, enjoado, soberbo, tinha tudo, estudo bom, muito dinheiro, mas não aprendeu a ser educado em casa. Mas já tinha outros médicos que eram educados em casa, e lá fora era uma bênção. O crente tem que resplandecer o brilho do Espírito Santo. Chega de notícia ruim, chega do diabo destruir as famílias. Tu é uma bênção, está escrito, Deus falou, Abraão, tu será uma bênção, as famílias depois de ti será uma bênção. Deus, ele te abençoou. Sabia que Deus te abençoou? Quando Jesus subiu ao céu, antes de subir, diz a Bíblia, Mateus 24:50, Jesus os abençoou. Glória a Deus. Tu é uma bênção. Amém, Jesus. Tu é uma bênção. Tu é bênção de Deus na tua casa, na tua família, na igreja, no meio da rua. Tu não foi escolhido, é escolhido para ser pedra de tropeço. Tu é uma bênção. Tu foi escolhida para nós para dar bom testemunho. Aquela lá está em guerra, tu vai ser uma bênção para aquele lá. Aquela família está em guerra, tu vai ser uma bênção para aquela família. O testemunho da tua família vai ser um testemunho para outra família. O testemunho da tua casa vai ser um testemunho para outra casa. Sempre vai ter alguém que não vai agradar todo mundo mesmo, né? Porque o diabo só vai querer um pezinho. Se a missionária um dia quer o bem da mãe dela, aí for um pouco mais chata, aí quem ficar sabendo já vai dizer, missionária, mas é isso e aquilo. Isso é conversa do capeta. Quem ama fala a verdade. Parece que é enjoado, mas quem quer o bem. Quem quer o bem fala a verdade, ainda que doa. Glória a Deus. Deus te escolheu, mulher de Deus. Deus te escolheu, homem de Deus. Criança, Deus te escolheu para ser uma bênção, criança. Jesus, aleluia, andava no meio dos mestres, dos doutores, mesmo pequenininho. As crianças têm que ser uma bênção. Quando a gente deixa o mundo entrar na nossa casa, Satanás entra com várias doenças, briga, contenda e divisão. Joga fora o portal do diabo. Louvado seja Deus. O mundo é mau, amada igreja. O mundo tem pressão. É pressão no trabalho, é violência, é ansiedade, é tentação.
E a família não, a família tem que ser diferente. A família tem que ser um lugar onde vai ter paz. Ter paz na tua casa e na nossa casa. A família é um lugar de acolhimento. A família é um lugar de segurança espiritual. A família é como uma árvore, aleluia, uma árvore que dá fruto, que dá sombra. No calor tem sombra para tu e eu descansar. Assim é a família de Deus. É abrigo contra a tempestade. A família é lugar de refúgio. Tem que ter oração todo dia. Tem que ter ensinamento da palavra. Não pode ser só bronca, só cobrança. Tem que ouvir um ao outro. O teu parceiro ou a tua parceira pode adoecer de tanta agonia nos ouvidos. E se adoecer, é tu que vai cuidar. É tu que vai ter que cuidar. Não adoeça o seu cônjuge. Libere perdão. Quem trata com rebelde e desobediente é Deus. A Bíblia diz aos adúlteros e às adúlteras, Deus os julgará. Está desse jeito. Eu não sou juiz e nem você, igreja amada. Joelho no chão em oração, para esse diabo sair das costas do cônjuge. Amém, Jesus. Ouvir uns aos outros com atenção, dar atenção, valorizar cada um da família, viver em paz com Jesus. Primeiro refúgio é o nosso lar, não é a igreja não. Se o lar é um lar de crente, a igreja começa em casa, amada igreja, começa em casa. Porque a minha mãe, Maria de Socorro, é a minha mãe, ela não pode mandar em mim se ela estiver errada. Se ela estiver errada, ela é obrigada a me ouvir. Porque eu sou filho, mas eu sou uma autoridade espiritual delegada por Deus para ensinar ela o caminho de salvação. Ela me criou, foi um instrumento de Deus. Agora Deus usa eu para mostrar ela o caminho de salvação. Glória a Deus. Não é mistério as coisas de Deus? Devemos respeitar nossos pais até na velhice. Que foi que Jesus falou? Um dos apóstolos. Quando tu era criança, tu era guiado pelo próximo. Vai chegar um dia. Não, quando tu fazia o que queria. Quando tu era criança, tu fazia o que queria. Uma parte já me falou. Mas agora tu vai chegar um dia que você vai ser carregado pelos outros. É ou não é na nossa vida assim? A gente nasce criança, vira criança de novo. Deus te chamou, mulher de Deus, homem de Deus. Deus te escolheu para nós viver em paz, valorizar, viver na paz de Jesus. Vocês se lembram que Davi fugia dos inimigos? Davi procurava refúgio. O inimigo de Davi queria matar Davi. E Davi procurou refúgio. Caverna de Adulão. Davi procurou refúgio primeiro em Deus. Eu e vocês devemos buscar refúgio para nossos filhos, para o esposo, para a esposa, para a mãe, para o pai. E esse refúgio só Deus pode dar para o nosso lar, para a nossa família, nossas ruas. É isso que Jesus quer de mim, igreja, de você. Uma família que anda com Deus, que pratica a Bíblia, não só lê aqui, mas pratica. O pastor está falando, eu vou praticar em casa. Eu não vou perguntar qual é o primeiro crente que leu um livro todo da Bíblia essa semana. Não vou precisar levantar a mão, não. Vamos ver agora dentro de nós. Quem foi que já leu um livro todo? Quem foi que orou junto com a família? Quem foi que leu um livro todo, tipo o livro de João, o livro de Gênesis todinho, o livro de Mateus? Mas as coisas do mundo muitas vezes suga o tempo do crente. O crente tem tempo para muitas coisas, mas quando é para as coisas de Deus, orar cansa, ler Bíblia cansa. É melhor estar falando da vida dos outros do que falar de Jesus e da Bíblia. É tão bom quando eu ouço que o povo se junta para falar de Jesus, para pregar para as pessoas do mundo sobre Jesus.
A promessa de Deus é a casa edificada em Deus. Quem está edificado em Deus recebe as bênçãos espirituais. Glória a Deus. A casa de Lídia e do carcereiro recebeu Paulo e Silas, aceitaram Jesus e elas foram bênção para a sociedade. Assim é nós, recebemos Jesus, temos que ser bênção para a nossa família. A casa de Lídia e do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam presos, creram em Jesus e aceitaram Jesus, e o lar virou um lar de bênção, a casa foi salva. O nosso lar também, igreja, é um caminho onde as pessoas vão encontrar paz. Viva, meu irmão, pela fé. Viva, minha irmã, pela fé. Tua casa é um lar de paz e da presença de Jesus Cristo. Fica de pé, igreja amada, 9:11. Deus em Cristo vos abençoe. Não importa a crise, irmã querida, irmão querido, que o diabo tenta colocar contra a nossa vida e contra a tua vida. Muitos estão aí em crise lá fora, e você é luz para essas pessoas que estão em crise. Muitos, infelizmente, passam a maior crise lá fora, mas não quer aceitar Jesus. Não quer Jesus, quer a bênção, quer a oração, quer a visita, mas não quer. Eu estou falando do povo do mundo, tem a vigilância, não quer vai entrar na mente. É o povo de fora. Querem só a bênção, mas não querem o abençoador. A solução se chama Jesus. Não adianta ir em casa de macumbeiro, não adianta ir em casa de macumbeira, não adianta ir em rezadeira, em benzadeira, não adianta. O único que pode restaurar o lar, a casa, a família, se chama Jesus. Quando se arrepende dos pecados, quando renuncia o que desagrada a Deus, quando aceita Jesus, quando vem para a igreja que tem a verdade, que tem doutrina, mas a maioria quer servir a Deus num caminho largo, numa igreja larga, pode pensar que vai ter proteção. Você vai ver a queda. Pode passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma hora o diabo entra, porque não tem refúgio, não tem a presença. Mas nesta noite, Jesus te convida para firmar a tua casa, a tua vida, a tua família na rocha. Se arrepende, sai da religião falsa, religião que ama o mundo, religião que não faz a diferença. É o espírito do engano que está no altar. Só tem presença onde tem santidade, só tem presença onde tem obediência, só tem presença onde renuncia o mundo de pecado. E o mundo hoje está entrando pelo lixo da televisão e pelo lixo do celular. Pode usar a tecnologia, pode usar, mas para as coisas de Deus, bate palma para Jesus. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja amada, nesse culto da família. Deus falou com você e comigo. Quem diz amém? Amém. Quem recebe essa palavra diz amém. Amém. Diz glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Amanhã, igreja, 7 horas. Se não der tempo de chegar às 7 horas, 7h30, 7h20, mas chegue. Faça a sua parte, que Deus vai te agradar. Amém? Vamos lá para a casa da irmã Maria Socorro, 45, número 60. Nosso querido irmão aqui, seja bem-vindo, meu irmão. É uma honra. Um dia quiser se unir com essa obra, vir com essa igreja, seja bem-vindo. É igreja séria, é pouca gente, porque aqui você vê as irmãs, você vê a diferença. É só olhar para as irmãs, cabelo natural, não tem maquiagem, não tem vaidade, não mostra o corpo. Aqui é igreja séria, os irmãos também, as crianças também. É difícil, muitos não entendem. Mas a igreja que vai subir é essa igreja assim, não é só essa, tem outras aí. Antigamente as irmãs andavam assim, meus irmãos. Antigamente era desse jeito aí, cabelo comprido, não bastava chapinha, não pintava. Hoje também não pode, porque Jesus é o mesmo, ele não mudou. Então o povo está se enganando, está cheio de guerrotada, mas infelizmente estão indo para o abismo, porque saiu da direção de Deus, da doutrina. Mas graças a Deus que ainda tem igrejas aqui no Brasil e fora do Brasil que ainda obedecem a essa doutrina de antigamente. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Bote a mão para cima agora. Vamos orar agora, porque a Bíblia manda orar sem ira e sem contenda, com as mãos santas. Examine-se a sua vida, examine-se o seu coração. Jesus não está aqui para condenar, ele está aqui para restaurar, ele está aqui para abençoar, ele está aqui para dizer: tu e tua família serão benditas. Começa a dar glória, começa a dar glória. Toda a igreja da glória.
com a mão para cima. As crianças estão dando glória. As jovens estão dando glória. As senhoras estão dando glória. O Senhor está dando glória. Glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória ao Espírito Santo. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Obrigado pela tua palavra verdadeira. Infelizmente, Pai, muito lugar não tem mais palavra. É só oba-oba. É só oba-oba. Mas obrigado pela palavra. Continua nos ensinando, nos exortando. Pode me repreender, Jesus. Pode repreender a tua igreja. É o Senhor quem manda nesta obra. Repreende, consola, conforta. Enche a igreja da palavra. Enche a igreja de poder. Derrama da tua graça. Abençoa o teu servo visitante que veio nesta noite. Eu não sei por que ele veio. Foi o teu Espírito Santo. Não foi ninguém que chamou. É o teu poder. É o teu poder. É o teu Espírito Santo. Vai levantando este obreiro valoroso. Vai levantando os obreiros. Vai levantando mais obreiros. Vai abençoando as irmãs. Abençoa cada um que pisou os pés nessa igreja. Abençoa cada um nesta noite. Vai curando, vai curando, vai curando. Vai curando, vai curando, vai curando. Vai renovando a fé. Visita a ovelha Clemilda. Queima o demônio. Conta a vida dela. Queima, queima aquele demônio que está naquele lugar. Que está naquele lugar, naquele negócio. O demônio que está escondido lá. Trazendo doença para aquela família. Queima, queima, queima. Visita os inscritos, os internautas. Visita todos. Visita o Piauí. Visita Pinas. Irmão Francisco Paulo. Todo aquele povo lá do Pinas, do Piauí. Visita todos que te aceitaram. Visita a irmã Ellen. Visita o irmão Francisco. Visita meu pai Pastor Vança, a família. O Ministério África. Vai queimando todo o mal. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando toda a maldição nessa família. Perdeu Satanás. Perdeu Satanás. Sai dessa casa, maldito. Pomba gira, Zé Pilinda. Sai desta rua, Satanás. Sai da rua 24, demônio. Sai desta rua. Demônio que está botando ódio nos corações, rancor. Falta de perdão, de amor. Demônio que está destruindo essas pessoas. Queima ele, Jesus, queima. Saia, Satanás. Saia, demônio do vício. Saia, demônio que está prendendo as almas. Toda maldição nessa família. Toda maldição nessa casa. Grita a igreja. Em nome de Jesus. Sai! Bate palma para Jesus e dá glória. Levanta as duas mãos para tu sair mais abençoado ainda. Na verdade, a gente sai abençoado, irmão. Às vezes é o crente que não vigia e perde a bênção, mas tu vai sair daqui com a bênção. Às vezes o crente não vigia e perde a bênção lá fora ou em casa, mas tu vai sair daqui abençoado. Pode ter certeza, abençoada. Levanta as duas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Celestial e as divinas consolações do amigo fiel Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Todos digam amém. Dê a paz para essa irmã, para esse irmão. Dê uma